A Lágrima de Vidro, capítulo 10. As mãos úmidas de Grécia faziam com que a espada deslizasse por entre seus dedos. Seu adversário, ao contrário, exibia suas habilidades a cada passo, e ele estava mais perto. O corpo de Grécia se enrijeceu, porque ela estava se dispondo àquele duelo ridículo. Algo estava dominando. Ela não queria estar ali, mas ainda assim sentia que gostaria que seu corpo fosse perfurado, que deveria ver o sangue esvair lentamente de suas veias finas. Era hora de lutar. Com um brado de guerra, seu adversário correu em sua direção. Pare! Uma voz poderosa salvou no último segundo. Pai, sem levantar os olhos, Grécia sussurrou, de forma que ninguém ouvisse. Eu sabia que não deixaria que eu me ferisse. Mas Drago não havia terminado. Como todos sabem, este não é um duelo comum. Um dos participantes é minha adorável filha, a princesa Grécia Luz-Nalri. A plateia respondeu com palmas e vibrações. Drago fez um sinal de mão para que se calassem. Mas o objetivo do torneio não é provar quem é o mais forte, como de costume. Não. Hoje o objetivo é provar a força de uma pessoa apenas. Então pensei, por que não darmos a ela a pena que se dá aos perdedores? Assim, veremos até onde ela vai. A plateia foi ao delírio. No meio da multidão, longe demais para que Grécia pudesse ouvir, estava uma Caira muito revoltada. Isso é ridículo, esbravejou em tom alto bastante para várias pessoas se virarem e anotarem. Irão chicoteá-la sem nem ao menos lhe dar uma chance de lutar? Cretinos, covardes, eles a matarão. Isaías, que estava ao lado dela, colocou uma mão bruscamente sobre a boca de Caira, calando-a. Você é a amiga da Grécia, certo? Se quiser ajudar sua amiga, é melhor ficar de boca calada. Mandou, vendo o olhar cheio de emoções de Grécia sobre Drago. Se enfurecê-los, eles a tratarão com maior crueldade. Eu a quero longe dali tanto quanto você, mas o melhor que podemos fazer é cuidar de seus ferimentos e torcer para que não sejam tão graves quando o torneio chegar ao fim. Vocês não entendem, intrometeu-se uma senhora que se voltara para lançar olhares irritados para eles. Isso é uma honra para ela. O rei deseja testar a força de sua filha perante todos. Se o sangue real correr e ela permanecer de boca calada, será um privilégio para ela e um orgulho para ele. Outro homem tomou a deixa para acrescentar. É uma tradição. Ela deve sofrer dores intensas sem dizer uma palavra. Assim provará ser digna. Os olhos dos dois possuíam um brilho estranho, como se fossem feitos de vidro. Eles pareciam desejar ardentemente ver o sangue de Grécia manchar o chão. Isaías e Caira olharam para a Grécia. Sob o comando de Drago, o espadachim amarrara os braços da jovem junto a um dos mastros, e ela não relutou. Ele jogou os cabelos dela para a frente de seu corpo, deixando espaço livre para os açoites. Drago se colocou de pé e com grande gozo declarou: se o medo a fizer gritar, mais do que a dor sentirá, a dignidade perderá, desmerecedora se tornará. 47 chibatadas é isso que receberá. De boca calada suportará, se assim não o fizer, nas profundezas do mar afundará. Em tão pouco tempo, absolutamente tudo havia mudado na vida de Grécia. Em apenas alguns dias havia deixado de ser apenas uma costureira do palácio e se tornara uma princesa das águas. E ali estava em um rito de passagem que provaria o seu valor ou não. Alguns achariam cruel a situação, mas por alguma razão ela enxergava a tradição com bons olhos. Para a escritora, a dor lhe proporcionaria um novo pacote de sensações para descrever em seus contos. Para a filha, provaria ser digna do amor do pai. Para a princesa, trataria-lhe como coroa. Ela fora desafiada na frente de todos, e aquilo fez seu sangue ferver. Tempestuosa, ela desejou provar a sua força. Momentos de tortura que trarão uma vida inteira de dignidade. Você consegue, Grécia, pensou com obstinação correndo em suas veias. Aceito o desafio, disse, surpreendendo a todos com sua voz alta e firme. Com um brado, Drago indicou o início do ritual. A primeira chibatada se apresentou às suas costas sem delicadeza ou cortesia.
As tiras de couro rasparam por sua pele, deixando sua marca por todo o percurso. As pequenas bolas de ferro cobertas por ossos pontudos na ponta das tiras de couro trataram de terminar o serviço, motivando o primeiro fio de sangue a criar um caminho vermelho pelo tecido de seu vestido. Sem poder se conter, Grécia arqueou um pouco o corpo, forçando-se a permanecer calada. Com dificuldade, tentou remover toda a tensão e a dor através do ar que expirava de seus pulmões com tanta força que fez suas narinas queimarem. Com olhos arregalados, concentrava-se ao máximo para que lágrima alguma caísse. Uma a menos, Grécia, uma a menos, consolou-se. A nova chibatada veio tão de repente quanto a primeira e fez com que ela mordesse os lábios. Não grite, controle-se, repetia em seus pensamentos 1000 vezes por minuto. Grécia, trêmula, não conseguia fazer nada além de morder com força o lábio inferior, sentindo-o romper e sangrar, pressionando os olhos junto e apertando com força o mastro que a sustentava, sentindo suas unhas se quebrarem devido à força que aplicava na ação. Sentia cada centímetro de sua pele se rompendo sobre o couro do chicote e os ossos pontiagudos, abrindo buracos mais profundos em sua carne, fazendo com que seu sangue esguichasse para fora de seu corpo, molhando o chão e salpicando de vermelho os espectadores mais próximos, que a olhavam com interesse e satisfação voraz. Outro açoite se apresentou, e de novo, Drácula ria em escárnio, o som ecoando nos ouvidos de Grécia até o ponto em que ela não era capaz de ouvir nada mais além do ruído do chicote ferindo suas costas. Restam apenas mais 30. Permaneça firme. Segurar as lágrimas não era mais uma opção. Seus lábios já estavam cobertos por feridas devido às tensas mordidas intencionais para manter os gritos presos à garganta. E ela tinha certeza que teria de cortar suas unhas depois da força com a qual se segurava. Apenas mais 27, Grécia. A chibatada da vez a fez cair de joelhos. Ela não aguentava mais se sustentar em pé. Os cortes passavam por cima da pele já cortada, causando uma dor inimaginável. Seus músculos imploravam por arrego. O suor se misturava ao sangue e escorria pelas madeiras do navio. Sem conseguir fazer nada mais, mas se negando a se deitar no chão, ela abraçou o mastro, debruçando-se sobre ele para que sua testa encostasse no chão, expondo toda a extensão rasgada de suas costas. Só mais 5. Nesse ponto, Grécia pensou que mesmo se quisesse gritar, não seria mais capaz de realizar tal tarefa. Estava sem forças, suas lágrimas umedecendo seus lábios rachados e manchados de sangue. Fitava o pequeno pedaço de chão que podia ver com olhos vidrados, seu corpo tremendo e arqueando a cada pancada violenta que era dada às suas costas. Ao seu redor, o público vibrava, aclamando sua coragem. Não se renda e mantenha os olhos abertos. Restam só mais 3. Os presentes iniciaram a contagem final em alta voz. Restam 3, restam 2, resta 1. As palmas pareciam ecoar dentro de sua cabeça numa melodia sem fim, como se viessem de uma caverna profunda. O rito estava consumado. Ela se provou digna de ser filha do rei Drago. Ele se aproximou, beijou a parte de trás de sua cabeça e acariciou seus cabelos lavados pelo suor. Isaiah Clacker e Kyra Mitchell correram até sua amiga e a levantaram. Ela ergueu a cabeça por tempo suficiente apenas para lançar um olhar de puro ódio a cada presente ali, assumindo pela primeira vez na vida uma postura arrogante. A dor não a fizera se esquecer da razão de ter aceitado passar por aqui. Sem forças, ela logo se deitou ao cair sobre os braços delicados de seus amigos. Com o cuidado necessário, Kyra e Isaiah a levaram para seu aposento e a deitaram de bruços. Kyra cortou com as mãos habilidosas os poucos trapos remanescentes de seu vestido que haviam grudado pelo sangue em suas costas, enquanto Isaiah, apressado,
preparava unguento para suas feridas. Eles a deitaram e a acomodaram em montes macios de travesseiros, preparando os cuidados com sua pele. Grécia suportara as 47 chibatadas com uma força surpreendente, mas, ao chegar no quarto, rendeu-se ao cansaço e à tontura. Sem dizer uma só palavra, desmaiou. Notando isso, Kyra se apressou em lavar as costas da amiga. Ela passava suavemente um tecido úmido nas feridas para limpá-las, quando se virou para Isaías. Não está certo. Como alguém pode declarar que isso é amor? Exclamou, terminando de limpar as costas de Grécia. Kyra se virou, pegou o pote de unguento e se voltou para a amiga. Como foi que ela chegou tão baixo a ponto de se submeter a toda essa humilhação? O que ele lhe prometeu? E aquela expressão que ela tinha antes de sairmos do salão, como se não se arrependesse do que fez. Ela não é assim. Kyra se interrompeu, atingida por uma onda de náusea, ao notar a gravidade das feridas. Ela hesitou. Deixe que eu passo, disse Isaías. Pegou o pote de unguento, parecendo conhecedor das técnicas curativas ao se inclinar sobre a princesa. Timidamente, Isaías correu os olhos por suas curvas, manchadas pelo sangue vertido e ainda sangrando. Mas não era só preocupação que ele sentia ao observá-la. Isaías não conseguia entender como, mesmo naquele estado, Grécia possuía tamanho poder sobre ele, como o fazia almejar o que não devia. Isaías, concentre-se. Ela está ferida. Precisa de ajuda. Lembrou-se e voltou ao trabalho. Uma magra coluna de sol irradiou por entre a janela do quarto de Grécia, refletindo em seu rosto. A luz a despertou. Tudo havia passado como se fosse um sonho do qual ela não tivera controle, mas a vivacidade das dores de suas feridas a lembraram do quão real a experiência havia sido. Grécia tentou se esticar na cama na expectativa de alongar seus músculos rígidos, mas foi paralisada pela dor, afogando o gemido. Como se ainda não tivesse a permissão de manifestar sua dor, ela voltou à posição inicial em silêncio. Bom dia, princesa, cumprimentou Kyra sentada ao seu lado. Grécia reparou num pote com uvas na mesinha ao lado, como se Kyra tivesse interrompido a refeição ao vê-la despertar. Sinto que dormi por semanas, comentou a princesa, encolhendo-se quando uma respiração mais profunda lançou uma nova onda de agonia sobre a sua pele das costas. Grécia tomou alguns minutinhos para apoiar-se numa nova posição sobre o travesseiro. Ao conseguir chegar onde queria, uma pose veio de bruços, meio de lado, que não feria suas costas. Ela estava ofegando pelo esforço, esperando que alguns minutos daquela forma lhe dessem forças para se erguer novamente. Uma tosse rouca chamou sua atenção. Virando alguns centímetros a cabeça, Grécia encontrou o rapaz com profundas olheiras, muito similares às de Kyra, fitando-a com preocupação. Isaías estava sentado com uma postura desleixada em uma das poltronas, com um manto em suas pernas, indicando que havia passado a noite ali. Ele permanecera numa posição meio torta, como se não pudesse encontrar conforto. Não foram semanas, mas esteve desacordada por 6 dias. O quê? Surpreendeu-se Grécia, apurando os ouvidos para encontrar indícios de brincadeira em sua voz. Isaías se endireitou na poltrona muito sério. Não havia traço de humor em seu rosto cansado. É verdade, mas você precisava de repouso. Logo chegaremos à ilha e poderemos cuidar melhor de você no castelo. Grécia estava incrédula. Isso é ridículo, exclamou sua voz soando rouca e frágil mesmo aos seus ouvidos. Não posso ter dormido por tanto tempo. Grécia, repreendeu Kyra, sua voz apaziguadora apesar da bronca. Não foi tanto tempo assim, levando em consideração o seu estado. Você está muito mal. Grécia franziu o nariz, sentindo os olhos pinicarem com a torrente de lágrimas que queriam se derramar por suas pálpebras semicerradas. Ela imaginava suas costas vermelhas, inchadas, feias e marcadas, com cicatrizes que nunca sumiriam.
cada uma delas causada pelo homem que deveria garantir que ela nunca passasse por algo do tipo. Mais que isso, Grécia se sentia envergonhada por ter se sentido da forma como se sentira, como se fazer parte daquela selvageria fosse algo bom. Só queria algum controle sobre sua vida para se sentir um pouco melhor consigo mesma. Você deveria repousar por mais alguns dias, Grécia, disse Kyra. Ora, mas que besteira sem tamanho, reclamou, acenando com os dedos com irritação. Ajudem-me a levantar. Você precisa se recuperar. Falaram em uníssono. Já tive 6 dias para isso, não é? Vamos, me ajudem. Amparada por seus 2 amigos, ela lentamente posicionou seu corpo na vertical, grunhindo e suando pelo esforço. Isaías segurou seus braços diante de si, ajudando-a a equilibrar-se, enquanto Kyra a sustentou pela cintura, mantendo-a reta. Em primeira instância, Grécia sentiu que todos os seus órgãos resolveram descer para os seus devidos lugares ao mesmo tempo, num movimento súbito que roubou seu ar e seu equilíbrio. Ela teria caído se não fossem seus amigos. Afligida pela dor, Grécia encurvou-se, permitindo-se finalmente um gemido de dor. Logo, ancorada, soltou um longo suspiro ao voltar a ficar ereta. O primeiro passo que deu a fez sentir estar aprendendo a caminhar novamente. Isaías lentamente apoiou o braço esquerdo de Grécia em seus ombros fortes, ficando de frente para ela e segurando o seu outro braço com a mão. Kyra mantinha o domínio sobre sua cintura, uma de suas mãos na parte mais baixa de suas costas, o único lugar que saíra intacto da agressão que sofrera. Por um momento, Grécia pensou que parecia que eles estavam valsando a 3, mas seu humor fugiu tão depressa quanto suas forças para permanecer em pé. Tudo bem, consolou Kyra. Você consegue. Um pé após o outro, acrescentou Isaías. Estaremos aqui. E cumpriram sua promessa. Poucas luas depois, Grécia já conseguia caminhar sem o auxílio dos amigos, a maior parte da dor tendo ido embora. É claro que ainda não seria capaz de correr sem parecer um pato manco, mas caminhar já estava dentro de suas possibilidades. Ela não havia voltado a ver o leão branco desde o episódio lamentável em que havia dito aquelas palavras. Palavras muito duras. Por mais que fossem apenas uma criação de sua cabeça, o leão amigo fora sua única companhia e alento por muitos anos. Mas como o encontrar novamente se ela mesma o havia expulsado? Por vários dias suas últimas palavras ecoavam em sua cabeça. Em sua última alucinação, o leão lhe havia dito: você lhe deu uma nova dança, mas ao enjoar da melodia, ele a cuspirá e a trancará junto com as suas preciosas coleções de armário. O que ele quisera dizer com aquilo? O leão branco tinha uma característica forte. Sempre era intencional, até mesmo nos detalhes. Ele era hábil em falar em enigmas. Por qual propósito havia dito aquelas palavras? Relaxando sua coluna na cama macia, Grécia se levantou. Ela já havia passado muitas horas deitada sendo afligida por seus pensamentos. Precisava espairecer. Uma caminhada faria bem. Fazia tempos que não tirava um momento específico para desfrutar a brisa do entardecer. Fisgadas de uma dor agora suportável, a acompanhavam em sua caminhada. O barulho do mar não era suficiente para acalentar a bagunça de dentro de si. O que antes trazia calmaria, agora era só o desconforto de um barco balançando. Ao sair de onde a grande massa se encontrava, Grécia seguiu por um corredor ao fundo do navio. O único som que se escutava era o ranger da madeira a cada passo que dava, com uma dificuldade que ela ignorava. A música ao fundo capturou sua atenção. Violinos conduziam uma melodia chorosa e dramática. Grécia seguiu o som na velocidade que sua condição permitia. A música a levou até o fim de um longo corredor, uma porta de madeira entalhada indicando o seu fim. Devia ser uma despensa, dada sua localização afastada. Com a máxima discrição que foi capaz, Grécia abriu até formar uma pequena fresta para enxergar o que ela abrigava por trás.
A visão a fez tremer. Da cabeça aos pés, ela sentiu seu corpo gelar. Seus lábios se entreabriram, deixando escapar um ofego silencioso que a fez encolher. Não se tratava de uma despensa como ela havia pensado. Era a sala privativa de Drago.